Holocausto, vítimas ou réus. Está escrito: Judeus, o vaticínio da destruição. O segundo holocausto, Zacarias 14. Websites: restauração.net, brasilmaldito.com. Porquanto, qualquer que, entre esta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos. Marcos 8:38. Mateus 10:34. Não penseis que eu vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas espada. Está escrito: a tão vaticinada destruição dos judeus. O segundo holocausto. THL. Ao contrário do que muitos poderiam pensar, que a escolha da etnia principiada em Abrão seria uma atitude de privilégio. No entanto, mormente, a história se redundância epicamente e prova que não foi mero privilégio, mas profuso ato de misericórdia, pois nenhum outro DNA, senão os descendentes de Abrão, demonstraram jamais tamanha obstinação e resiliência para com Deus, senão esta etnia. Tendo, enfim, em sua última oportunidade, pela manifestação do Cristo, o Filho e a glória do Todo-Poderoso, sido classificados à rejeição, ao último estágio humano, filhos do diabo. João 8:44. Antecedendo ao epígrafe desta obra, quero, aos amigos da sabedoria, Provérbios 8:17, presenteá-los com este parágrafo reflexivo. Pois sei que, pela falta de conhecimento que tanto destrói, Oséias 4:6, muitos que, iludidos, pensam que seus sentimentos ditam regras e até mesmo que definem Deus, irão então blasfemar. Mas, o que é mais precioso? A. As cadeias de Nelson Mandela ou os milhões de Neymar? B. As cadeias de Paulo ou os gols de Pelé? C. O assassinato do apóstolo Pedro ou os shows de Anitta? D. A vida e morte, hoje considerada inútil, de Jesus Cristo, ou a tão aclamada vida e fortuna de Xuxa, Michael Jackson, Faustão, Hulk, Faro, etc. O que é precioso? Dependendo de suas respostas, ao final deste livreto, receberás ou não, do Espírito Santo, a capacidade de compreensão deste raro ensinamento. As muitas e inigualáveis ações sobrenaturais de Deus no meio dos descendentes de Jacó evidencia que o pior DNA humano, diretamente proporcional, recebeu, e fora necessário no julgamento do Onisciente, as mais estrondosas manifestações comprobatórias da grandeza e realidade do único e verdadeiro Deus, trazendo deveras o zênite do sobrenatural, culminado com o inefável do nascimento e obras indizíveis do próprio Filho de Deus, o qual foi rejeitado e até hoje, absurdamente, permanece sendo negado por este obstinado DNA. Ezequiel 3:4-9, João 1:11. Desde que o nome de Jacó, usurpador, foi mudado para Israel, o que contende com Deus, parece que tudo o que estes descendentes passaram a fazer não passa de contenda. Gênesis 32:28. Por inveja, venderam seu irmão José, Gênesis 37:18, e fizeram o mesmo com o Senhor Jesus Cristo, sendo notório até mesmo aos ímpios, Mateus 27:18. O povo que foi berço das grandes manifestações, também, em virtude da obstinada rebeldia, foram também exemplos de atrozes abandonos, conferindo em seu próprio território seu particular Aceldama, campo de sangue. Veja o que foi dito a este povo pouco antes de cometerem mais um assassinato, Atos 7:51-57. Quando Moisés liberta este povo da escravidão do Egito, o número de mentiras, falta de fé e rebeliões impressionam qualquer leitor, inclusive somado ao absurdo de, por várias vezes, terem tentado matar o próprio líder, sem contar a feitura do bezerro de ouro, que era um deus egípcio. E tem quem ainda espelhe ignorância, chamando-os de povo santo,
Nunca foram. Basta lerem Êxodo. Tanto provocaram a Deus que os matou. Números 11:1. Contradizem a palavra de Deus, tentam matar os justos e recebem castigo implacável, não entrando na terra prometida. Números 14. As contendas e horrores do tempo do Antigo Testamento são tantos que prefiro não perder este tempo, deixando isto para conhecimento galardoador dos que se dedicam à leitura. Tudo o que sucede a este povo representado na figueira, na confabulação da maldição, Abacuque 3:17, Mateus 21:19, Marcos 11:14, será mostrado na história e justificado na palavra do ensinamento que diz: a quem muito é dado, muito será cobrado. O livro sagrado nos mostra qual e como será a situação dos amaldiçoados descendentes de Jacó, Israel, no momento antecedente à manifestação de Cristo na sua segunda vinda, para exercer e consumar seu terceiro ministério terreno, de rei, por 1000 anos. Apocalipse 26, Isaías 65:25, Isaías 60, Isaías 66. Fato este esperado para ter início na década de 2020. Afinal, o que está reservado para este povo, obstinados contra Cristo e sua verdade? Exatamente, nos momentos antecedentes à vinda de Jesus Cristo para o implante do milênio, Malaquias 4:1-6, as nações e Israel serão massacradas e o número dos mortos se multiplicarão. Atente para o detalhe que o Elias, Malaquias 4:5, ainda que rejeitado, está entre nós. No profeta Oséias, este foi ordenado por Deus a casar-se com uma meretriz, onde Deus está demonstrando nesta mulher a representação dos judeus. Em Isaías 48, em todo o capítulo, ainda que em sinopse, podemos epigrafar os versos 4 e 8, onde vemos uma síntese impressionante do que Deus pensa a respeito desta nação, com um desprendimento de fenomenais golpes depreciativos, chamando aos judeus de cerviz de ferro e frontispício de bronze. São ainda classificados de prevaricadores desde o ventre. Prevaricar significa faltar com a justiça e não cumprir sua missão. No mundialmente conhecido, Isaías 53, no verso 8, diz que Cristo seria vituperado, acusado caluniosamente pelo povo de Deus, os judeus. Uma pequena aula. A profecia não determina o que ocorrerá no futuro, mas Deus, em sua grandeza, apenas demonstra saber o que ocorrerá, ainda com poder para mudar. Em Zacarias capítulo 14, que é paralelo a Daniel 11:45, descreve neste cognitivo os horrores pelos quais a humanidade será impostamente sujeita. Entretanto, neste intricamento também se encontra o assombroso e temido segundo holocausto judaico. Quem diria? Antes de descrever este segundo massacre, 1000 vezes pior que o primeiro, onde apenas os adolescentes judeus escaparão da morte, quero mostrar o motivo do primeiro holocausto. No capítulo 27 de Mateus, após os judeus tramarem o assassinato de Jesus Cristo, quando esse se encontra nas mãos de Pilatos, que, reconhecendo sua inocência, fez de tudo para soltá-lo, visto inclusive reconhecer que, por inveja, os judeus o haviam entregado, não para a prisão, mas para a morte. Assim, em Mateus 27, 24 e 25, quando Pilatos diz: "Sou inocente do sangue deste justo", os judeus gritam: "Que seu sangue caia sobre nós e nossos filhos." Se você for interessado em conhecimento, verás o que aconteceu 37 anos após esse fato, quando Roma cercou Jerusalém e praticamente todos os adultos foram mortos no ano 70 depois de Cristo, em cujo episódio, em virtude do cerco de Roma, mulheres, com fome, cozinharam os próprios filhos para comerem. Não vou prosseguir nas narrativas minuciosas para que as páginas não vertam sangue. Se desejar, pesquise. Quero lembrar que eles disseram: "Caia o sangue sobre nossos filhos." E na Escritura, filho significa geração e ou descendência. Pois bem, após passarem 1907 anos, na Segunda Guerra Mundial,
Deus permitiu o levante de Adolfo Hitler e foi atrás de 6 milhões de descendentes dos blasfemadores judeus, cumprindo a palavra de que visita a maldade dos pais nos filhos, Êxodo 25, até a terceira e quarta geração de seus aborrecedores. Que ninguém se iluda com o amor de Deus, pois este não supera a justiça. Entenda que Jesus Cristo não cumpriu na cruz apenas a satisfação do amor, porém, creio, mormente, a exigência da justiça. Sem derramamento de sangue não há perdão. A lei, desde Gênesis, conclama e preconiza que, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Destarte, Jesus Cristo foi obrigado a morrer, isto em virtude da exigência da justiça, e não meramente a satisfação do amor. Por amor, Deus simplesmente nos salvaria. Entretanto, por justiça, o sangue que apaga o pecado, obrigatoriamente, deveras deveria ser derramado. Ainda sendo então o Cordeiro, sacrifício de Deus, para tirar o pecado do mundo. Epígrafo, entretanto, de todo aquele que crê e segue suas regras. João 3,16. Entenda então que Cristo não se fez amor nosso, mas justiça nossa. Romanos 8,4, 10,4. Reporta-te a Romanos 1,16. E consagra-te no entendimento de que somente o Evangelho pode ser o aio para a salvação, seja de quem for. Mas, como os rebeldes judeus o negam até hoje, restar-lhes-á somente tanto as dores terrenas quanto a condenação vindoura. Agora, narrar-lhes-ei os detalhes do inevitável segundo holocausto judaico, o qual está ordenado em Zacarias capítulo 14. E depois direi os motivos. No verso 1, diz que é o dia do Senhor. E esta expressão, ou dia da ira, ou da vingança, sempre estará se referindo à segunda vinda de Jesus Cristo. No verso 2, diz que a grande guerra será em Jerusalém, o que foi repetido pelo Senhor Jesus no Santo Evangelho, Lucas 21, 20 ao 24. Veja que os dois textos são totalmente sintetizáveis para uma perfeita homogeneidade textual, incluindo os horrores. Nos versos 3 e 4, fica revelado o andamento da grande guerra, cujas nações efetuam o grande cerco de Jerusalém, a cidade prostituta e sanguinária, Ezequiel 23, Mateus 23, 32 ao 39. E em meio a esta guerra, Jesus retorna sobre o Monte das Oliveiras, o mesmo lugar de onde ascendeu, e os anjos disseram que, do mesmo jeito, ele voltaria. Atos 1, 10 e 11. Serei repetitivo. Nesta guerra, em Israel, já em andamento inclusive, ocorrerá o segundo holocausto. Este também em forma subliminar, descrito no profeta Daniel capítulo 11. Onde o verso 45 descreve o vale do Armagedom. Durante esta guerra, Isaías capítulo 24 narra os indizíveis massacres, tanto de Israel quanto das nações, ao ponto de esvaziar-se a terra. Ai de Israel, ai das nações! No verso 5, fica evidente que haverá um livramento divinamente providenciado para os obstinados judeus. Data vênia, para quem não sabe, eu ilumino. Este livramento será apenas dado aos adolescentes, e os demais sofrerão os horrores de morte no holocausto vindouro. Nos versos 6 e 7, é descrito que, neste grande e terrível dia do Senhor, tanto no massacre quanto o livramento dos adolescentes, ocorrerá um eclipse, conforme fora os astros, criados para sinais de tempos e eras. Gênesis 1,14. Vários profetas contemplaram o eclipse do dia do Senhor, segunda vinda. Isaías 13:10, 24:23, Joel 2:31, Apocalipse 6:12-13 e incontáveis passagens proféticas. Porém, em Mateus capítulo 24:29, o próprio Senhor e Rei Jesus repete o fato do eclipse, que é solar, visto que o sol escurecerá. A Agência Espacial Norte-Americana, NASA, catalogou no dia 28 de março do ano 28 este mesmo eclipse solar, e tal foi o ocorrido no dia da morte vicária do Filho de Deus, Mateus 27:45.
Eu sei que você dirá, mas Cristo não foi assassinado aos 33 anos? E eu lhe direi, dileto amigo, estás profusa e prodigamente correto. O que ocorre é uma não corrigida discrepância do nosso calendário gregoriano, se não deliro pelas muitas informações, onde nos encontramos 5 anos atrasados na contagem. Ou seja, na verdade, estou escrevendo no ano de 2023. Somando mais 5, então estamos em 2028. Se você pegar uma versão bíblica, a mais comum no Brasil, chamada Revista e Corrigida, verás que em Mateus 1,18 te reportará ao rodapé, e ali terás a informação da defasagem cronológica. Então, se, segundo a NASA, o eclipse foi no ano 28, adicionando mais 5 do erro do nosso calendário, chegaremos aos 33, idade exata do assassinato do Filho de Deus pelos judeus. Puxa! Que coisa, não? Ok, então. E agora falarei sobre os sinais dos céus, sobre a segunda vinda, dia do Senhor, que será de trevas, espantos, dores e horrores. Sofonias capítulos 1, 2 e 3. Se queres entendimento, leia. A NASA já tem catalogado para 3 de março de 2026 um eclipse. Entretanto, este é lunar e não solar. Porém, 5 meses depois, aos 12 de agosto de 2026, teremos um eclipse solar, Mateus 24, 29, igualzinho ao ocorrido no dia da crucificação, cuja duração é quase 3 horas. Quero que vejas ainda isto, Malaquias 4, 5 e João 1, 21. Coisas que os falsos pastores nunca entenderam, mas agora é chegada a hora do cumprimento de Elias. E eu grito, ai do mundo, ai de Israel, mas mesmo assim não serei ouvido, mesmo sendo uma voz que essas grades não possam deter. Não quero, pois não vejo necessário alongamento deste manuscrito. Pois quem se aplicar, Oséias 4:6 e também Mateus 6:6, encontrará o caminho. Restauração.net. Ainda sobre a rejeição dos judeus, podemos com clarividência ler diversas parábolas deixadas por Jesus, no Evangelho de Mateus, em especial. Mas destaco o que considero, neste livreto, mais do que necessário. Por exemplo, Mateus 8,12, dirigido aos judeus, diz que seriam lançados nas trevas, isto quer dizer, inferno. A parábola dos lavradores maus, Mateus 21:33, se refere especificamente aos judeus, e no verso 41 diz que serão mortos. Já no verso 43 diz que o reino, ou seja, o sacerdócio, lhe seria retirado. Isto é óbvio, pois foi repassado à igreja. Logo, não ter o comando autônomo do reino sacerdotal significa não ser de forma alguma povo de Deus, tampouco ter sua proteção ou salvação. Na parábola de Lucas 16:19, pelas vestes e privilégios da labuta descritos, fica revelado que o rico é na verdade um sacerdote judeu que está no inferno, donde concluímos que se o líder máximo, na visão de Deus, está no inferno, logo, todo o povo não terá salvação. Veja esta sinopse de João 1:11, decantado do Evangelho escrito para a Igreja, João. Nesta passagem, a expressão seu se refere à liderança sacerdotal, também chamada na Bíblia de herança. Isto pertence ao Filho de Deus, mas os judeus não aceitaram devolver a liderança para Jesus, e conforme a parábola, o assassinaram, Mateus 21:33 ao 46. Observa no verso 38, diz que eles reconhecem o filho e herdeiro da vinha, que é Jerusalém, regida pelo sacerdócio, e decidem matar. Mas Deus também decide matá-los, Mateus 21:41. De volta a João 1:11, a expressão seus se referencia aos próprios judeus que, obstinados e em vidas fraudulentas, negaram Cristo e até hoje cospem na face do Filho de Deus. Por isso o holocausto final, deixando adolescentes sobreviventes, ainda será grande misericórdia para com estes prevaricadores.
Eles são os mesmos, trilham os mesmos caminhos, por isso sofrem as mesmas sentenças. Certa vez, no Shopping Nova América, Rio de Janeiro, um homem enfeitado de chapeuzinho disse: Eu sou rabino, sou judeu, conheço juízes da Federal e sou amigo pessoal da juíza Valéria Calde Magalhães, e eu vou armar para vocês. O tempo passou e logo a juíza Valéria começou a enviar seus cães na igreja. Até que inventou uma prisão fundamentada em uma simples oração. Muitos disseram ter visto o caso na televisão, mas quando pergunto sobre o motivo da prisão, todos dizem não ter sido divulgado. Óbvio, ninguém divulga armação. A armação é compilada pela Confederação Israelita no Brasil e pela Federação Israelita do Rio de Janeiro, os quais exaustivamente se manifestam contrários a qualquer manifestação processual, impetrando suas intolerâncias e blasfêmias nas mãos de suas amigas da Federal, com a tentativa de que o mestre Tupirani não consiga livrar-se nunca mais. O que está nos altos céus assacala sua espada e se ri dos judeus. O pavor, os horrores, tanto físicos quanto psicológicos, assombrarão esta etnia de tal maneira que muitos desejarão a morte como intrínseca, o que, sem sucesso, não mitigará os assombros do condenado ser. O que está determinado a este povo já está escrito em seu próprio livro, Jeremias 15, 2 e 3, 16, 4. Eles fugirão do leão, mas encontrarão como urso. Escaparão do leopardo, mas achá-los-á a serpente, certamente serão abatidos. A lenda cristã do véu. Em Mateus 27:51, quando o véu se rasga, significa unicamente que o segredo e a guarda do sacerdócio que lhes fora confiado agora está destituído. Isto é a confirmação de todas as profecias antigas, inserindo ainda os ditos exortadores do Filho de Deus. A velha lenda cristã em dizer a invencionice de que, agora, todos têm acesso a Deus. Ora, e antes não tinham? Todos sempre não fizeram as suas orações? O que mudou então? A verdade é que apenas o sacerdócio foi transferido, no rasgar do véu, de Israel para a igreja. Entenda. Veja o exemplo do dízimo, que é santo, separado, ao Senhor, Levítico 27, 28 ao 34. Se quaisquer homens comuns tivessem total acesso a Deus para tudo, primeiramente a igreja não precisaria de líder sacerdotal, pois, com acessos iguais, seríamos todos iguais, e poderiam os homens cada qual guiar a si mesmos, e definitivamente não é assim. Outro detalhe é o próprio dízimo. Veja, já que o homem tem total acesso a Deus, por que, pois, para efetuar a entrega do seu dízimo, ele precisa de um sacerdote, guia de uma igreja? A regra é muito clara. Aquele que ousar administrar o próprio dízimo entrará em terrível maldição, pois isto é ofício sacerdotal. Pois bem, logo concluímos que homens comuns não chegam em totalidade a Deus. Isto significa que o véu não foi retirado, mas removido. Lutar contra isto é cavar a própria sepultura. Quero ainda iluminá-los. Não confundam o ministério sacerdotal com esse bando de mercenários, ladrões engravatados existentes no Brasil. Sacerdote não pode ser consagrado por homens, tem que ter chamado pessoal. O Salmo 110 detalha a segunda vinda de Jesus Cristo, o Santo, e diz que ele encherá as nações de cadáveres. Glórias ao Deus justo. Ele exterminará a maior abominação jamais constituída por uma suposta sociedade organizada. Esse maldito modelo jurídico. Isaías 41, 25. Que se preparem o mundo. Apocalipse 9, 20 e 21, 21, 8. Pois o sinal destes momentos é a desgraça dos judeus, que não escaparão ao segundo holocausto, 1000 vezes pior. A verdade não aceita ser negada, e sem justiça, a vida não teria sentido. THL. Lembra-te da palavra dada ao teu servo, na qual me fizestes esperar. Isto é a minha consolação na minha aflição, porque a tua palavra me vivificou.
Salmos 119, 49 e 50. Do calabouço para o mundo, minha missão se aproxima do fim. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Eu não sou o Cristo e não batizo para o arrependimento. Às vésperas dos 40 anos de caminhada, com seu espírito digo, sou enviado adiante dele. Preparem-se, nações, a vossa hora chegou. A este estaremos no cavalo preto. Apêndice. Conforme roda na internet, em 2018, no Ministério Geração Jesus Cristo, a pitonisa Diana Lores dirigiu uma profecia ao último Elias, o mestre Tupirani, e disse: Escuta, a tua última guerra na terra será contra os prevaricadores judeus, e eu já vejo corpos de judeus despedaçados pelo chão. Ainda que possam as palavras não serem exatas, todavia, o contexto o é. Por me encontrar, pela armação dos judeus, recluso no complexo penitenciário de Bangu, onde vim para afiar as armas, não posso ser assertivo no literal, sem acesso ao áudio, mas quem procura, acha, a vingança do Senhor. Conforme a ameaça de armação do judeu da Federação Israelita do Rio de Janeiro, exatamente com o mandado promíscuo da Valéria Calde Magalhães, fui preso aos 24 de fevereiro de 2022, no dia que teve início a longa guerra da Ucrânia, vaticinada em Daniel capítulo 10. Quando o advogado teve acesso às armações dos velhos judeus, declarou chocado: teu processo só tem armação dos judeus. Mas eu já sabia, pois toda a Escritura Sagrada mostra a obstinação deste povo maldito que, enquanto Cristo não voltar, seu sangue não deixará de ser usado para o batismo da terra. Para que não haja delonga, vou apenas mencionar Apocalipse, quando na simbologia espiritual as cartas são dirigidas às 7 igrejas. Entre mentes, apenas 2 estão aprovadas, a segunda e a sexta. Pasmem então que, somente estas igrejas, aprovadas, possuem uma guerra contra os velhos perseguidores judeus, Apocalipse 2:9, 3:9, os assassinos do Filho de Deus. A seleção é tão dura que, mesmo tendo 2 igrejas aprovadas, ainda assim, somente uma recebe a promessa do arrebatamento: ser guardada do mal mundial, Apocalipse 3:10. Vejas ainda Mateus e Lucas 21:12, onde complemento: quando o Senhor Jesus narra os fatos antecedentes à sua volta, ele deixa uma mensagem subliminar quando usa a palavra sinagoga, Lucas 21:12, a qual é exclusiva, no contexto, dentro da cultura judaica, demonstrando com certeza que este povo prevaricador estaria envolvido na última perseguição da igreja verdadeira, Lucas 21:12. Em Mateus 12:39, a citação de geração má e adúltera se refere aos judeus. No verso 41, a geração condenada serão os judeus, e no verso 42 também. No verso 43, fala do momento de misericórdia não aproveitado, e no verso 45, finaliza com a expressão esta geração perversa, que também se refere aos malditos judeus, a mais obstinada etnia do planeta. Muita atenção! A presença da igreja na terra é para guerra constante. Se, porém, esta for a minha última guerra, denotamos então que meu ministério sairá da terra. Arrebatamento. Bem, talvez a vinda do Senhor esteja mais próxima do que muitos já imaginaram, pois eu não acredito que esta guerra dure nem mais 2 anos. Enquanto faço correções, já estou em casa. No Ministério Geração Jesus Cristo, no ínterim da prisão, o profeta Marco Vicente vaticinou uma revelação, dizendo: Vejo uma espada, do tamanho de um homem, muito afiada, e está pronta para uso do mestre, pastor, ao sair da prisão, e os judeus vão sangrar. Esta profecia também está na internet, restauração.net. Ao findar da minha missão, encerra-se a era da igreja sobre a terra. Melquisedeque começou, e eu termino o sacerdócio sobre a terra.
Será que alguém imaginou que Jesus Cristo se poderia representar por este bando de bandidos engravatados atrás dos púlpitos profanados pelos políticos? Por esse bando de adúlteros e mercenários, de falsos pastores do Brasil, que tudo o que fazem é iludir e explorar um povo completamente cego, que sequer sabem encontrar quais livros contém o Evangelho? O fim vem, mas a referência sou eu, Pastor Tupirani. Elias, o último enviado, Malaquias 4:5, João 1:21. Restauração.net, brasilmaldito.com